Então, muito bom dia, caros amigos. Eu, neste vídeo, vou calcular o limite quando x tende para mais infinito de traço fração menos x mais a raiz quadrada de menos 1 mais 9x quadrado sobre menos 3 mais x. É fácil de notar que eu tenho aqui uma indeterminação, digamos, do tipo infinito sobre infinito. E, portanto, a técnica que vou utilizar é a seguinte. Repare-se em primeira análise que o x está a tender para mais infinito. E, portanto, o x está a assumir, digamos, valores positivos. Então, a técnica que eu vou aqui utilizar é dividir ambos os termos desta fração pelo x de maior expoente. E o x de maior expoente aqui é precisamente x, porque, repare-se, este x quadrado está, digamos, dentro desta raiz quadrada e, digamos, temos um x quadrado levantado a um meio, o que dá x. Então, isto, o limite que tenho, o limite quando x tende para mais infinito de traço fração menos x mais a raiz quadrada de menos 1 mais 9x quadrado sobre x menos 3, porque é a mesma coisa, há de ser o mesmo que eu ter limite quando x tende para mais infinito de traço fração. E então agora sim vou dividir, não é? Por x, menos x mais a raiz quadrada de menos 1 mais 9x quadrado sobre x sobre x menos 3 sobre x. E então vou obter o que se segue. Isto será o mesmo que ter limite quando x tende para mais infinito. Eu agora aqui vou utilizar a propriedade, portanto, distributiva, menos x sobre x dá menos 1, mais, e devido ao facto, reparem, devido ao facto deste x estar a assumir valores positivos, eu posso fazer o seguinte, vou colocar o x para dentro da raiz, e, portanto, vou obter a raiz quadrada de menos 1 mais 9x quadrado sobre x quadrado, dado que o x estou a colocá-lo dentro da raiz. Em denominador, vou aplicar novamente a propriedade distributiva e vou obter 1 menos 3 sobre x. Então, na continuação, isto será o mesmo que ter limite quando x tende para mais infinito, traço fração, menos 1 mais a raiz quadrada, e aqui aplico novamente a propriedade distributiva, menos 1 sobre x quadrado mais 9 sobre 1 menos 3 sobre x. Então, agora é fácil de entender que, tomando os limites, e dado que o limite de um quociente é o quociente dos limites, e o limite de uma raiz é a raiz do limite, então é fácil de notar que eu vou obter em numerador menos 1 mais a raiz quadrada. O limite de menos 1 sobre x quadrado quando x tende para mais infinito é 0, mais 9, o limite de uma constante é própria constante, sobre 1 menos, e o limite de 3 sobre x quando x tende para mais infinito é 0, 1 menos 0. Portanto, o resultado que eu vou obter é precisamente menos 1, a raiz de 9 é 3, portanto, a raiz de 9 é 3, vou obter, portanto, menos 1 mais 3 sobre 1. E o limite dá precisamente 2. Então, agora note-se o seguinte. Vamos supor que eu tinha o mesmo limite, mas vamos modificar a tendência de x, quer dizer, vamos fazer o limite. Quando x tende para menos infinito, de traço fração, a expressão a mesma, menos x mais a raiz quadrada de menos 1 mais 9x quadrado sobre x menos 3. E então, aqui repare-se, eu quero utilizar a mesma técnica.
precisamente dividir pelo x de maior expoente. Mas tenho aqui uma dificuldade. Repare-se que depois, quando eu colocar, digamos, o x para dentro da raiz, e a colocar o x para dentro da raiz, ele está a assumir valores negativos. Eu coloco o x para dentro da raiz e, claro, se tenho um x e coloco o x para dentro da raiz, digamos, se estou a dividir por x, que é negativo, eu coloco para dentro da raiz, irei obter x quadrado. E x quadrado é um número positivo. Quer dizer, eu só poderei colocar para dentro da raiz, digamos, elementos que são positivos para assegurar, portanto, o estar a fazer bem as coisas, não é? Digamos, matematicamente corretas. E então, o que é que eu terei que fazer numa circunstância destas? Numa circunstância destas, eu vou, digamos, mudar aqui esta tendência. Vou fazer uma mudança de variável. Quer dizer, eu se tenho o x a tender para menos infinito, isto é o mesmo que ter menos x a tender para mais infinito. O que sugere aqui facilmente uma mudança de variável, ou seja, eu fazer menos x igual a um t. E repare-se que quando o x tende para menos infinito, o t tende para mais infinito. Então vamos fazer isso, quer dizer, eu vou fazer x igual a menos t. E agora tenho a certeza, não é, que o meu t vai tender para mais infinito. Então eu vou obter o limite, quando o t tende para mais infinito, e agora vou aqui substituir, não é? Onde está menos x, claro, vou obter t, mais a raiz quadrada de menos 1 mais, aqui não tem influência nenhuma, fico com 9t quadrado, sobre x menos 3, ou seja, x menos 3, se x é substituído por menos t, irei obter menos t menos 3. E agora é uma questão apenas de manipulação. Repare-se que tenho aqui menos t menos 3, o que me permite colocar o menos em evidência, o que me dá menos t mais 3. E este sinal menos pode, digamos, passar para trás do limite. Então vou obter menos limite quando o t tende para mais infinito de traço fração t mais raiz quadrada de menos 1 mais 9t quadrado sobre t mais 3. E agora sim estou em condições de dividir pelo t de maior expoente. Neste caso é precisamente t, como aliás já vimos, digamos, na linha anterior. E obtenho menos limite quando t tende para mais infinito. Portanto, vou dividir ambos os termos da fração por t e desde já vou aplicar a propriedade distributiva t sobre t dá 1 mais a raiz quadrada. Aqui talvez um pouco com mais calma, menos 1 mais 9t quadrado sobre t sobre t sobre t dá 1 mais 3 sobre t, o que é o mesmo que ter menos limite quando t tende para mais infinito, traço fração 1 mais, coloco o t para dentro, portanto a raiz, não tenho problemas porque t está a assumir valores positivos, menos 1 mais 9t quadrado sobre t quadrado, e em denominador obtenho 1 mais 3 sobre t. Então, isto ainda é o mesmo que ter, igual a menos limite, traço fração, 1 mais, aplicando agora a propriedade distributiva, menos 1 sobre t quadrado, mais 9t quadrado sobre t quadrado, eu vou obter 9, sobre 1 mais 3 sobre t. Tomando agora o limite, é fácil de ver que em numerador vou obter 1 mais o limite de uma raiz é a raiz do limite, portanto quando o t tende para mais infinito, menos 1 sobre t quadrado tende para 0, vou obter a raiz de 9 que é 3 sobre 1 mais 0, dado que 3 sobre t tende para 0 quando o t tende para mais infinito. E, portanto, este limite vai-me dar precisamente menos 4. Então,
vamos conferir este limite utilizando, digamos, o Wolfram. Então, até já. Então, já estou aqui na página do Wolfram. Coloquei precisamente o limite com o x a tender para mais infinito da função dada, o que dá 2. Aliás, o que dá 2. Eu poderei mesmo agora aqui confirmar novamente. Vou fazer um Enter. Portanto, neste momento, digamos que o Wolfram está a calcular o limite dá 2 quando o x tende para mais infinito. Mas agora vamos modificar aqui a tendência. Vamos colocar menos infinito. E vamos mandar o Wolfram fazer este cálculo. Faz o cálculo e, portanto, o limite dá precisamente menos 4. Como estão a ver, é o limite procurado que acabamos, portanto, de calcular, menos 4. E pronto, meus amigos, por agora é tudo. Voltarei então mais tarde.